Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Por aqui, graças a Deus, tudo muito bem também. Se você caiu aqui de paraquedas e nunca me viu, deixa eu me apresentar. Meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta e sou também analista corporal e comportamental. Seja muito bem-vindo. A você que está aqui comigo desde sempre, tem me acompanhado nessa jornada aí de quase um ano, mais ou menos, né? Com uma pausa de quase 6 meses, por conta de problemas meio complicadinhos. Quer saber o que foi? Vai maratonar lá aqui no canal, lá na lista de vídeos, que se por acaso você perder esse vídeo explicando, você vai descobrir por quê. Ok? Muito obrigada por estar aqui me acompanhando. Mais uma vez, para quem já conhece, essa é uma das mascotes daqui do meu canal, que é a minha filha Kika, que hoje resolveu dar hora da graça, né, mamãe? Não foi nenhuma das netas, hoje foi só a filha. Então seja muito bem-vindo, quem é novo, muito obrigada a quem já está aqui, sempre comigo. Aliás, conosco, né? Somos as. E vamos lá ao assunto de hoje. Gente, resolvi deixar cru assim mesmo, para vocês verem o tumulto que elas causam de vez em quando aqui. Todas três, não tem jeito. Mas ora isso, ou não gravar para vocês. Minha querida Roberta Francolini, se você estiver aí assistindo, tá vendo que não é só contigo? Hoje ela tá tumultuando aqui, né, filha? Não, filha, assim mamãe não pode gravar. Gente, hoje não tem jeito. Está numa carência terrível. Eu vou tentar conversar aqui com vocês o máximo que eu puder, sem precisar estar editando o tempo inteiro, né? Mas tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Alguém sabotar os seus planos. Só que esse alguém aqui não entende uma conversa, né? E um ser humano, sim. Mas vamos lá. O que acontece? Se alguns anos atrás você perguntasse para mim, não a Isolda terapeuta, a Isolda pessoa, a Isolda mulher, a Isolda ser humano. Oh, amiga, meu namorado, meu marido, meu crush, meu, sei lá, ficante ou qualquer coisa do tipo, sempre tá sabotando meus planos. Eu faço planos e a pessoa tá sempre jogando um balde de água fria. Filha, sabe aquela história? Se a mamãe pode, nós podemos também. As duas filhas vieram para cá. Pensem a confusão que foi 3 gatos querendo aparecer, 3 gatas, que são 3 meninas, uma mãe e 2 filhas, querendo aparecer no vídeo de hoje. Terrível, né? Mas mais uma vez eu digo, tem tudo a ver com o tema de hoje, que é justamente quando alguém sabota os seus planos, quando alguém joga uma água fria em tudo aquilo que você pensa, em tudo aquilo que você deseja, em tudo aquilo que você planeja. Como eu estava dizendo antes, se fosse alguns anos alguém me dissesse assim, amiga, fulano de tal, tá sempre jogando água no meu brinquedo, sempre jogando um balde de água fria em todos os meus planos, sempre arranja uma desculpa e não me deixa fazer o que eu quero. Sabe o que eu ia responder? Bem feito. A culpa é sua. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Mas, como eu sou uma pessoa educadinha, hoje eu sou uma terapeuta que está aqui falando e não Isolda, eu já amadureci mais. Então, eu não posso ser tão curta e grossa assim, né? Aliás, eu sempre digo aos meus amigos, ser meu amigo é muito mais difícil do que ser meu inimigo. Porque se não existe nada mais sincero do que animal, né? Você sabe logo se ele gosta, se ele não gosta, se ele quer, se ele não quer. Criança e sagitarianos, como esta que vos fala. Não dá pra gente, a gente não consegue disfarçar, a gente não consegue mentir. Nós somos verdadeiros, ponto. E assim, eu não me meto na vida de ninguém, não dou opinião, não faço nada. Agora, se você me perguntar, esteja preparado para ouvir verdades. Eu não me incomodo de fato também não, sabe? Eu sou aquele tipo, como eu costumo dizer, eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Então, para conviver comigo, esteja preparado.
Mas como eu ia dizendo, não é sobre mim hoje. Aliás, pode até ser, porque como eu sempre falo aqui no canal, tudo aquilo que acontece é como eu digo, aqui é falar sobre as questões do coração, falar principalmente sobre os relacionamentos, na teoria e na prática, não é à toa que eu mostro sempre a minha vida. Inclusive vai ter vídeo novo em breve, tá? Da viagem que eu fiz, aquelas técnicas de respiração, eu vou mostrar um bocadinho para vocês. E aconteceu justamente algo assim, só que foi o inverso. Fui eu que acabei jogando água, aliás, não foi nem um balde de água fria, foi um balde de gelo nos planos do meu marido de férias. Mas isso é uma coisa lá para frente. Vamos lá. Quando alguém começa a jogar água fria dentro de um relacionamento no outro, não respeitar os planos dos outros, não perguntar as coisas, simplesmente marcar um jantar, uma festa, uma saída, uma viagem, sem perguntar ao outro. Toda vez que alguém faz um plano, não, isso não tá bom, isso não vai dar certo, tá sempre desestimulando o outro. A primeira coisa que a gente tem que perceber, autorresponsabilidade. A responsabilidade disso está acontecendo realmente é nossa. Culpa não, que não existe essa questão. E é uma palavrinha que eu procuro tirar do meu dicionário, é culpa. Mas é responsabilidade nossa sim, porque como eu já disse diversas vezes aqui, as pessoas só fazem conosco aquilo que a gente permite. E por que a gente permite isso? Existe uma série de questões por trás, algumas eu já falei, 90% ou até mais estão sempre ligadas à nossa infância, a experiências que nós vivemos lá atrás, né? A baixa autoestima, ao medo da solidão, ao querer agradar sempre o outro e outras cositas más. Mas a gente tem que assumir a responsabilidade de que as pessoas vão fazer isso com a gente porque a gente está deixando. Então parar com essa vitimização. Ah, eu sou uma coitadinha. Toda vez que eu faço um plano, ninguém me apoia. Toda vez que eu planejo uma coisa, vem alguém e me corta. Então, para com isso, né, cara pálida? Vamos virar adulto? Se alguém faz isso com você, é porque você está deixando, né? Aí a gente tem que ver algumas questões. Por exemplo, num relacionamento, né, que é o foco maior da gente. Quando você conheceu essa pessoa, você iniciou o relacionamento, você dividia os seus planos com esta pessoa? Vocês conversavam sobre o assunto? A pessoa dividia os planos com você? Vocês faziam planos juntos, que é um dos maiores indicadores de uma relação dar certo. É quando duas pessoas fazem planos juntos para o presente, para o futuro a médio prazo e para o futuro a longo prazo. Primeiro, porque elas estão pensando em estar juntas, só faz plano quem pensa em continuar. Segundo, porque é o momento de vocês verem o que é que está alinhado e o que é que está desalinhado. O que está alinhado, massa, muito bacana. É fortalecer aquilo ali e caminharem juntos. O que está desalinhado é conversar, é discutir e tentar buscar um meio termo. Não é a gente se fechar, é a gente aceitar tudo que o outro quer e depois lá na frente tá cobrando ou tá se fazendo de vítima ou sabe aquela história? Eu já disse isso aqui, que eu tinha uma pessoa que eu gostava muito que dizia que hoje não está mais nesse plano, que dizia: aquilo que é combinado não sai caro. Poxa, senta, conversa, ser sincero. Não coloque uma máscara no início do relacionamento, porque um dia ela vai cair. Ninguém sustenta uma máscara o tempo todo. E se você, por acaso, naquela paixonite aguda, que a gente fica retardado mesmo, né? A gente fica idiotizado. Paixão é estado de idiotia temporária, mas é. Então a gente fica cego, a gente fica surdo, a gente fica lerdo, a gente fica tudo. Eu, por exemplo, Maria ficou completamente retardado. O outro é cor de rosa, é azul, é laranja, lilás, que são as coisas que eu mais gosto. Tudo é perfeito, tudo que a pessoa diz, o que faz, o que fala,
a família, os amigos são todos perfeitos, até passar aquele prazo da paixão. Se você não sabia que paixão tem prazo, tem tempo certinho, vai lá nos vídeos anteriores. Ou então diz aqui que eu explico melhor. Nos vídeos estão bem aprofundados, bem mais longos. Mas aqui eu tento explicar de uma forma mais rapidinha, né? Nos vídeos de agora. E aí, a gente não enxerga, né? Aí, se de repente, um pouco depois você acorda, opa! É hora de sentar com o outro e dizer assim, olha, bom, fulano não é um elefantinho cor-de-rosa. Fulano é um elefantinho cinza, escuro, preto, castanho. Castanho como se fala marrom aqui em Portugal. Ou qualquer cor, sim, que é a cor do elefante. O elefante é pesado, o elefante é gordo. Então, se ele sentar numa cadeirinha frágil, vai quebrar. Antes de você dizer, não, meu amor pode sentar em qualquer canto e tal. Não, a gente vai cair a ficha uma hora. A gente vai perceber que as pessoas são feitas de qualidades e defeitos, assim como nós, todos nós temos. O outro também vai começar a perceber os seus defeitos, vai descobrir todos os seus podres. Não pense que é só você que vai se decepcionar com muitas coisas. E a gente se decepciona, sim, é normal, é comum, qualquer um é assim. Porque a gente idealiza, a gente fantasia que a pessoa é de uma forma e depois a gente descobre que não é bem daquela forma, entende? Isso é normal, acontece com todos nós, a não ser que alguém esteja num plano muito zen, muito espiritualizado, os dois, e isso não aconteça. Mas aí eu acredito que não esteja aqui, né? No planeta Terra, se a gente estivesse tão evoluído assim. Mas enfim, vamos voltar para o assunto. Então, a primeira coisa que você tem a fazer é, preste atenção. Isso foi combinado antes? Não foi. Zoli, então você quer dizer, se foi combinado antes eu tenho que aceitar? Não, não é isso não, cara pálida, calma. Não foi isso que eu quis dizer. A questão é que você não pode cobrar do outro. Porque antes era assim, agora é assado. Não. Você não me deixa fazer. Mas a pessoa vai dizer, sim, mas a gente não combinou assim. Por exemplo, uma pessoa que é uma coisa que eu sempre falo. Sejam independentes, independente de ser homem, de mulher, o que for, sejam independentes, principalmente financeiramente, profissionalmente. Porque quem tem isso anda com seus próprios pezinhos. Quem é dependente, principalmente financeiramente de alguém, muitas vezes pode querer fazer alguma coisa e não poder fazer. Mas acontece, tem gente que combina isso antes. Diz assim, não, você vai deixar de trabalhar, você vai ficar em casa, você vai cuidar dos filhos. E isso hoje em dia existe o contrário também, não é só mulher não, tá, gente? Vamos parar de se vitimizar. Existem homens que abrem mão dos seus trabalhos e tal, porque as mulheres são grandes empresárias ou qualquer tipo coisas do tipo, principalmente artistas e tal, e o cara fica dentro de casa, tomando conta da casa, dos filhos, não vejo nada de errado, muito pelo contrário, acho isso ótimo. Mas tenha também o seu, tenha também as suas coisas, tenha a sua vida, tenha os seus amigos, estamos juntos, mas nós nascemos separados e nós vamos embora separados. A gente tem que ter uma vida em conjunto, mas a gente tem que ter uma vida própria também. Então, tem pessoas que combinam, vai ser assim, quando chegar lá na frente, que cansa. Porque cansa, chega um momento que cansa. E aí, você não poder tomar todas as decisões, aí fica complicado. A não ser que exista um equilíbrio. Hoje, eu não vou longe. Eu dependo financeiramente do meu marido. Por quê? Porque eu sou aranha, eu vivo do que eu teço. Ele não. Ele tem ordenado, tem o salário dele certinho, etc, etc. Então, eu ainda, né, que aqui é muito complicado viver de terapia, sim, pelo menos nessa região que eu vivo. Não vou generalizar para Portugal inteira, mas nessa região que eu vivo é muito difícil. Então, hoje eu atendo mais brasileiros do que portugueses. E é óbvio que eu vou ganhar muito abaixo do que aquilo que eu ganharia se eu estivesse atendendo mais portugueses, né? Ou alguma outra nacionalidade com a moeda mais forte. Mas nós sentamos e conversamos. Olha, acontece assim, blá blá blá, tá bom para você, tá bom para mim. Eu não tenho limitações com meu marido. Eu tomo atitudes, a gente conversa, tudo com a gente, da gente é combinado. Não é uma coisa imposta, se eu disser, eu quero fazer tal coisa, e meu marido vai dizer, não, porque não quero te dar dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Isso não existe aqui. Existe uma combinação. Né? Quando é combinado assim, tudo a coisa flui, é tranquilo. Agora, quando é combinado, vamos fazer e tal. E depois o cara diz, não, eu acho que isso é besteira, você vai gastar dinheiro com bobagem.
Sou eu que trabalho, dou um duro danado, não vou ficar gastando dinheiro com bobagem. Aí a coisa começa a não funcionar. E aí tudo que você faz não dá certo, etc. E começa, como as pessoas dizem, jogar um balde de água fria em todos os seus planos. Senta. Diz assim, opa, como a gente dizia na minha época, dois altos, quando a gente estava brincando de esconde-esconde, de pega-pega. E conversa com a pessoa, diz, olha, a gente conversou, a gente combinou assim, mas não tá dando, para mim não tá, eu estou me sentindo de tal forma. E não fala, você é isso, você aquilo. Diz, eu me sinto de tal forma, eu não aguento assim. Porque assim você está se responsabilizando, você está mostrando ao outro como você se sente e não culpando o outro, que são coisas bem diferentes. O segundo conselho que eu dou é justamente esse, seja independente. Porque um relacionamento, para existir, tem que estar sempre ali alinhado. Um abre mão de uma coisa, o outro também abre mão de uma coisa. Um apoia, o outro também apoia. Um recebe apoio, o outro também dá apoio. Tem que ser assim, é uma via de mão dupla, não dá para ser. Não é via unilateral, não é só ida ou só volta. É ida e volta, é carro indo, carro voltando. Aí, gente, lá vem ela outra vez tumultuar. Peraí, só um instantinho. Acalmou outra vez, vamos lá. Então, é como eu disse, converse, seja sincero. Mas não é no momento que você está com raiva, não é no momento do sangue quente, nada disso. Procure um momento e diga, fulano, eu preciso conversar contigo. Eu quero ter uma conversa séria com você. Porque a pessoa já vai preparada para aquilo. Você não vai pegar a pessoa do nada. Veja se é um dia que a pessoa não está com muito problema no trabalho, se é um dia que a pessoa não passou por uma perda, de repente pode ter alguém na família que está doente, algum amigo, qualquer coisa desse tipo, sabe? Que a pessoa já está fragilizada e você vem tocar num assunto desse. Claro que a conversa não vai dar certo. Da mesma forma, veja um dia que você também esteja bem, você esteja tranquilo. Porque senão isso vai acabar numa briga e não numa conversa, vai ser discussão. E não é esse o objetivo. A segunda coisa que eu falo sempre também é procure ser independente. Quando a gente é independente, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila. Por exemplo, você tem o seu marido, que você é dona de casa, tal, cuida de filhos. Olha, eu queria ir para tal lugar esse ano nas férias. Aí o cara diz assim, poxa, eu não tenho grana para isso. Ok, eu tenho. Se for só uma desculpa, você já descobre aí. Se não for, vocês vão, porque às vezes realmente a pessoa não tem, a pessoa tem outras prioridades. Então combinem tudo. Outra coisa, para de fazer drama com bobagem. Por exemplo, teve uma pessoa que disse, porque nós planejamos a nossa viagem, blá blá blá, isso e aquilo, e me ligou aos prantos, chateadíssima com o namorado e tal. Nós planejamos uma viagem, isso aqui, chegou agora ele inventou de que não pode ir, porque vai ter que trabalhar, porque isso e aquilo. Opa! Hello? Acorda, cara pálida. A pessoa inventou que vai trabalhar? A pessoa tem um emprego, a pessoa precisa seguir determinadas ordens, a pessoa é empregado, não é dono, não está no alto staff, e a empresa realmente necessitou dessa pessoa, e essa pessoa não pode simplesmente chegar e dizer assim, olha, não, eu não posso trabalhar não, porque eu já tinha combinado férias, eu já vou, tá tudo. A não ser que, por exemplo, a pessoa já tenha passagem comprada, a hospedagem não tenha jeito, aí sim a pessoa vai ter que tentar negociar com a empresa, e mesmo assim, às vezes a pessoa não consegue. Eu já passei por isso. E aí você tem que escolher, vai ser a sua viagem ou o seu emprego. E se você precisa trabalhar para sobreviver, é óbvio que a pessoa vai escolher emprego. Se você ainda não vive junto, pondere também. Olha, quer saber? Eu queria ir para tal lugar e você queria ir para outro. Vamos fazer assim? Você não pode agora. Eu vou procurar uma amiga, um irmão, sei lá o quê, e vamos viajar. Quando você puder, você faz a mesma coisa com um amigo. De outra vez, vamos todos juntos. Enfim, tem gente que acha que isso é um absurdo, porque eu tenho um namorado. Casamento é mais complicado. Mas eu já tive um namorado que fez viagem sozinho. Sozinha, do mesmo jeito que eu também fiz viagem sozinha. E não vejo nada demais. A pessoa vai perder uma oportunidade. Até quando se é casado. Às vezes a pessoa tem uma grande oportunidade na vida, é o sonho da pessoa. E aí você diz assim, olha, eu não posso, eu ganhei uma viagem do trabalho, um amigo me ofereceu uma viagem, sei lá o quê. E é a grande oportunidade da minha vida. Poxa, que casal é esse? Que um não apoia o sonho do outro.
Então você também vai ter que compreender. E deixa a pessoa ir da mesma forma. Se você quer ser apoiado, você tem que apoiar o outro. Da mesma forma que quando acontecer com você, se a pessoa tiver um mínimo de bom senso, ela vai fazer o mesmo. E se a pessoa não tiver, você diz, olha, não é jogar na cara, mas você diz assim, poxa, você não está sendo justo comigo. Da outra vez, quando aconteceu com você, eu dei o maior apoio e você foi. E agora que é a minha vez você não quer que eu vá, isso não está correto. E aí senta e conversa, sempre. Eu sempre sou adepta da conversa, não é da briga, não é da discussão, é da conversa. Um fala, outro fala. Um ouve, o outro ouve. Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em falar, 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 falar. Eu falo feito a nega do leite. Falo muito, todo mundo sabe. Quem está aqui no meu canal sabe. E quem é novo vai saber. Falo horrores, vocês já perceberam. Mas eu também sou um excelente ouvinte. Tanto que as pessoas falam, como é que você é terapeuta? Primeiro, minha terapia não é de fala, mas sempre fui. Os meus amigos sempre diziam, você é a psicóloga do grupo. Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, tá? Que fique muito claro isso. Mas por quê? Porque eu sempre fui muito empática, sempre me coloquei no lugar das pessoas. E para isso eu precisava primeiro ouvir. Depois a pessoa que se preparasse para ouvir eu falar, 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 falar. Me pediu opinião, me contou, fez as coisas, então aguente as consequências. Entendem? Mas é ter uma conversa, não é vomitar todas as coisas, todas as mágoas, etc, etc. Não. É falar aquilo, falar como você se sente. Porque quando a gente vai discutir, quando a gente vai conversar, a gente tem a mania de dizer, você fez isso, você fez aquilo e tal. Eu também faço isso. Não achem que eu sou perfeita, não. Às vezes eu percebo que fiz isso, vou lá e peço desculpa. Olha, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer, era bem assim. Era isso aqui que eu queria dizer. Principalmente quando acontecem essas conversas, que acabam sendo discussões, quando a gente está no calor da chateação, a gente está irritado e tal. Muitas vezes a gente diz aquilo que a gente nem gostaria de dizer, que a gente nem pensa. Mas a gente está tão irritado que a gente quer arranjar uma forma de ofender o outro. Né? E esteja disposto a ouvir também, porque não é só o seu lado. Né? Se o outro continuar intransigente, aí a coisa é bem diferente. Outra coisa, põe um limite. Você diz assim, olha, desde o início, você diz assim, ó, isto é negociável, isto não é. Eu aceito isso, eu não aceito aquilo. Desde o começo, porque senão dá este impasse para o resto da vida. Né? E aí vai ser muito difícil resolver essas coisas dentro de uma conversa. Continuando mais uma vez. Então, gente, é impor limites mesmo. Mas não é dizer, isso eu não aceito. Não, dizer, olha, tal coisa para mim não é negociável. Eu não consigo conviver com isso, por isso, por isso, por isso, por isso. O que é que para você também é inegociável? Isso é impor limites. E a outra pessoa também tem o direito de impor os limites dela. Né? Tudo isso já ajuda. Ah, se a coisa não andar de jeito nenhum, isso estiver sendo muito complicado para você, você tem que começar a pensar na possibilidade de não continuar. Porque se você está no relacionamento, que você conversa, que você diz como se sente, isso e aquilo, tenta negociar de um lado, tenta negociar do outro, mas você nunca é respeitada, você tem os seus limites ultrapassados, você tá sempre cedendo e tal, chega um momento que ninguém aguenta. Será que vale a pena continuar com essa pessoa? Então é uma questão de você ver se vale a pena ficar ou não. E se for bacana para você, se você quiser considerar, que eu acho muito bom, é você descobrir o porquê de você ter esse tipo de padrão. Por que você faz isso? Por que você aceita determinadas coisas, como eu falei antes, né? Dessa questão do tentar agradar, aceitar um monte de coisa, ter tanto medo da solidão, isso e aquilo. E você não consegue descobrir o porquê, procura um profissional da área. Se você considerar, pode me chamar. Eu tenho diversas formas de trabalho. A gente pode conversar, a gente pode marcar ação de terapia, mas você também pode procurar outro tipo de terapia, outro profissional. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de ajuda profissional, porque às vezes é muito difícil. A gente sozinho não consegue descobrir o porquê, a gente não consegue, às vezes a gente descobre o porquê, mas a gente não consegue sair daquele ciclo. Vira, sabe o ratinho dentro daquela gaiolinha, que fica rodando em círculo e não consegue sair dali. É muito difícil mesmo, eu sei disso.
Eu passei anos e tem coisas, deixa eu contar para vocês. Eu tenho terapeuta também, e terapeuta, tenho de terapeuta. E tem coisas que, por mais que eu já tenha limpado e tudo, eu ainda não consegui ultrapassar. É assim, é processo. Terapia é processo, não é da noite para o dia. O tipo de terapia que eu faço não é uma terapia de fala, você não vai ficar conversando, nada disso. Você não precisa falar de nada. Mas, e normalmente, ela é considerada uma terapia breve porque a gente vai lá sabe, na raiz da erva daninha? Não adianta a gente ficar cortando, botando remédio, porque passa por um tempo, mas não resolve. A gente vai lá, ó, na raiz e arranca com tudo, porque é assim que se cura, né? Mas existem coisas que às vezes a gente não está preparada. Ou então, que o nosso inconsciente vai liberando aos poucos. Você descobriu aquilo, aí você limpa aquilo e tal, de repente, aí aparece uma outra coisa que você não sabia e você tem que limpar aquilo também. Então, eu tenho coisas que eu tenho consciência de que ainda preciso melhorar e preciso limpar, preciso me curar e que tem coisas que eu ainda não sei, tem coisas que eu já sei, mas ainda não consegui e vou fazendo aos poucos. Mas eu já não fico, quando você descobre e você consegue fazer esse primeiro processo, você já não fica mais congelado, como a gente fala, né? A TRG a gente fala que a gente congela numa determinada idade, numa determinada situação, e a gente não consegue seguir em frente, não consegue seguir a vida. E a nossa proposta é justamente limpar isso, curar essas questões para que a gente siga a vida em frente. Você não vai esquecer, mas não vai lhe doer mais, não vai lhe congelar mais, você vai conseguir tocar a sua vida mesmo com as lembranças de coisas desagradáveis, né? E aí a gente começa a ter um novo padrão de comportamento, completamente diferente do anterior. Então, se vocês quiserem, considerem a possibilidade de fazer uma terapia, de fazer um trabalho de saúde mental com algum profissional, porque é muito bom. Se todo mundo soubesse como terapia é bom, a gente fazer terapia desde a hora que a gente nasce. Exageros à parte, claro, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender depois de tantas interrupções, mas assim, era agora ou nunca, porque se eu parasse todas as vezes, eu não sei o que está acontecendo, está numa carência terrível, não entendi por quê, mas eu não ia conseguir gravar. E aí vai deixando para depois, e chega quarta-feira assim, porque quarta-feira é amanhã. Amanhã eu não estarei na cidade, eu tenho consulta médica, eu tenho outras questões, eu tenho minha vida normal, então, de repente não ia dar tempo. E olha vocês sem vida. Não, Nanina, não dá, né? Enfim, deixa aqui os comentários aquilo que vocês querem saber, se vocês conseguiram compreender ou não. Se vocês já passaram por isso, se não passaram, se vocês concordam com o que eu digo, de repente você pode discordar e dizer, não é nada disso. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para conversar, para discutir no sentido de um fala, outro fala. Um ouve, outro ouve. A minha intenção aqui é fazer você compreender e melhorar a sua vida. Assim como eu fiz comigo. Eu procurei terapia, depois estudei, eu sou terapeuta, mas eu procurei terapia para me compreender, compreender o outro e, consequentemente, todas as relações melhorem. O coração da gente fica assim, ó, tranquilinho, batendo, mas num ritminho tranquilo, nada de coração acelerado, nem coração apertadinho. O coração só acelera de felicidade, de alegria. E é isso que eu quero com vocês também, tá bom? Então, comentem, compartilhem, deixem like se gostaram. Por favor, me ajudem, principalmente deixando like, compartilhando e deixando qualquer comentário aqui. Porque muitas pessoas, como eu já disse aqui diversas vezes, me procuram, me mandam e-mail, mandam coisas para as outras redes sociais onde eu também estou e não deixam comentário aqui para mim, que é o lugar mais importante. Então, por favor, ajudem essa amiguinha aqui a continuar o trabalho, a ajudar outras pessoas, tragam questões que vocês querem saber. Isso eu vou pegando de acordo com aquilo que vai chegando para mim, é o que eu vou trazendo para vocês, melhor dizendo. Esse tema de hoje mesmo aconteceu comigo, eu só me toquei agora, quando estava falando, tanto que depois, quando eu falar eu mostrar minha viagem, eu vou falar o que aconteceu para vocês entenderem como tem. É como eu digo, aqui é teoria e prática. Eu mostro realmente como eu faço isso na minha vida. E por que
3 pessoas falaram sobre isso lá na outra rede, né? Não aquela rapidinha. Aqui é rápida, mas é um pouquinho menos. Eu não sei se pode falar aqui. É o Instagram, pronto. Algumas pessoas mandaram questionamentos para mim e falando justamente sobre isso. Ah, meu namorado, meu marido, minha namorada, minha esposa, seja lá o que for, tá sempre jogando água fria em tudo aquilo que eu planejo. Não ouve a minha opinião quando a gente vai fazer uma coisa, resolve tudo por conta própria. Essas coisinhas assim, como eu falei aqui. Ou seja, joga água fria em cima de vocês, sabota todos os seus planos. E aí eu trouxe para vocês. Então deixem aqui o que vocês querem ouvir falar. Quero que vocês querem que eu traga para cá pra gente conversar. Tá bom? Tenham uma semana maravilhosa. Espero vocês na próxima semana. Beijos. Tchau, tchau.